Tem entrevista ao vivo, sua opinião no Facebook e a nossa ronda geral para começar aí para vocês, no LED. Taxista de 65 anos é agredido por passageiro. Depois de apanhar, ele conseguiu sair do veículo. O criminoso assumiu a direção e sofreu um acidente. Mulheres são baleadas em bar de Cariacica. Elas se divertiam no local e foram assediadas por 2 homens. Bandido bom é bandido morto? Uma pesquisa feita na Grande Vitória mostrou que os capixabas acham que os bandidos devem pagar pelos crimes com a própria vida. E você, o que acha? Vem com a gente, o Ronda já começou. Ronda Geral. Oferecimento Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Boa tarde, Espírito Santo. Bem-vindo. Segunda-feira, dia da gente começar a fazer a ronda a semana toda juntinhos, sempre com sua participação, você aí participando pelas redes sociais. Tem lá post para você comentar aí ao vivo, a gente debater aqui daqui a pouquinho com o Major da Polícia Militar. Vamos começar de BO da Suzy que faz. Contando o seguinte, gente, o rapaz ele pediu uma corrida, né, e o taxista atendeu, foi fazer o trabalho dele. Mas aí, no meio do caminho, esse passageiro ele teve aquele surto e começou a agredir o trabalhador. A vítima, ela conseguiu pular do veículo em movimento, o taxista, né, saiu desesperado. Já o passageiro assumiu a direção do táxi e acabou sofrendo um acidente. Sinistro, né? Vamos ver. Rodou. Esse taxista de 65 anos viveu uma aventura e tanto essa madrugada. Começou quando, por volta da 00:30, pegou 2 passageiros na Praia do Canto e terminou no Parque Moscoso, com o carro dele desse jeito, completamente destruído. O destino da corrida era Cariacica, mas no meio do caminho, ainda em Vitória, um imprevisto aconteceu. Um dos passageiros que estava do lado do taxista se alterou e passou a agredir o taxista e o colega, que estava no banco de trás, por um motivo. Na mediação do Alves Cabral, ele estava muito alterado, aí ele me deu uma gravata. E dizia para mim que se eu não desse dinheiro para comprar droga, que ele ia me matar. O taxista de 65 anos conta ainda que sofreu uma segunda agressão do passageiro alterado. Foi próximo à Praça 8. E foi ali também que, com a ajuda de outros taxistas, ele e o passageiro que estava no banco de trás conseguiram sair do carro. Vim dirigindo com a mão só, passei para conseguir chegar na Praça Costa Pereira. Foi aonde que eu pulei do carro, ele acionou o volante, tomou a direção e levou o carro. A confusão terminou cerca de 7,5 km de onde os passageiros entraram, que foi na Praia do Canto. Isso porque o passageiro alucinado perdeu o controle nessa reta aqui, no Parque Moscoso, e veio bater direto nesta parede do estabelecimento. A pancada foi tão violenta que o táxi ficou completamente destruído e o passageiro preso às ferragens. Manuel Obílio, loureiro dos Santos, de 23 anos, foi detido. Antes de ser levado à delegacia, ele foi ao hospital. Em depoimento, ele admite que estava bebendo vodka no bar antes de pegar o táxi. Mas depois, diz não se lembrar mais de nada. Eu não me lembro de nada. De nada do que aconteceu? Nem de você ter agredido o taxista querendo dinheiro? Dinheiro nós tem tudo. Dinheiro que não importa a nós. Ele foi encaminhado ao presídio, autuado por tentativa de roubo ao taxista, por roubo ao colega de quem pegou dinheiro e por dirigir sem habilitação. É bem esse o efeito da Kátia no dia seguinte, né? Ainda mais um destiladozinho, né? E ele simplesmente ainda ironiza, fala que não é dinheiro, não é o problema. Então, por que será que na noite anterior ele acabou fazendo esse terror aí com o taxista? E justamente, gente, já viu que o taxista não se identificou, mas falou que o cara queria toda hora dinheiro para comprar droga. Aquele tipo surto psicótico que não é de psicose, não. É abstinência, é do que a droga faz com o ser humano e que vai destruindo ali qualquer sentido de raciocínio da pessoa e vai, né, levando a um grau de você realmente perder
o juízo e fazer coisas absurdas. Poderia ter matado esse taxista, porque o cara teve que ainda pular em movimento do carro para se livrar de um ato louco, sem saber o que estava acontecendo, se era um assalto, se era uma doideira. Infelizmente, né? Agora a gente vai para a nossa reportagem especial do dia com a sua participação. Quero muito que vocês comentem lá no nosso Facebook para a gente ler ao vivo, porque daqui a pouquinho eu estou chamando o Major da Polícia Militar, Major Rogério, para a gente debater, que é um assunto sério e a gente precisa, né, detalhar melhor isso aqui. Para vocês aí de casa, qual seria a punição ideal para um criminoso? Olha, uma pesquisa feita aqui na Grande Vitória mostrou que 47% dos capixabas acham que os bandidos devem pagar pelos crimes com a própria vida. É aquela frase, bandido bom é bandido morto? Você concorda? Vamos ver na reportagem. Uma população cansada de tanta violência. Assaltos, assassinatos, estupros e vários outros crimes. Uma pesquisa realizada por uma faculdade de Vitória mostrou que o capixaba está tão revoltado que acha que bandido bom é bandido morto. Quase 50% dos entrevistados têm esse pensamento. Não é à toa que cada vez mais a população tem reagido a assaltos. Semana passada mesmo, um jovem de 23 anos levou uma surra depois de assaltar um açougue. Os moradores do bairro Santa Bárbara quiseram dar uma lição no criminoso. A pesquisa ouviu 540 moradores de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Diante de tanta violência, foi questionado também se a população tem medo de morrer. Mais de 85% dos capixabas responderam que sim. Em relação ao bairro onde moram, 73% dos entrevistados disseram que não se sentem seguros. Questionada sobre o assunto, a Polícia Militar disse que realiza policiamento preventivo em toda a Grande Vitória e isso estaria contribuindo para a redução do número de crimes. De janeiro a outubro deste ano, as polícias militares civil prenderam quase 2.000 homicidas e quase 5.000 traficantes em todo o Espírito Santo. E você, se sente seguro? O que acha que precisa ser feito para acabar com a violência? Pergunta que fica no ar, mas que é importante a gente debater aqui, por isso que nós convidamos o presidente do Clube dos Oficiais, Major Rogério. Muito obrigada pelo senhor ter vindo aqui para comentar sobre esse assunto. Major, como a gente viu aqui na reportagem, aliás, parabenizar o Centro de Pesquisas da Faculdade Pio XII, porque é interessante, porque a gente debate violência num detalhe. E quase metade mesmo dos entrevistados, que reflete aí num grau estatístico, a população, né, os capixabas, como acham que bandido bom é bandido morto. O senhor não concorda com isso. Por quê? Boa tarde, Débora. Boa tarde a essa rede de TV Tribuna e aos seus telespectadores. Nós não entendemos que bandido bom seja um bandido morto, né? Todo cidadão, e a nossa Constituição prevê isso, deve ser preservado e elevada a dignidade da vida humana. E não há uma pena de morte estabelecida em nossa Constituição. Assim, não há como que se concordar com essa expressão. Logicamente, a gente respeita o posicionamento da população, haja vista toda a situação de temor que o cidadão passa, de medo, de receio, mas a pena extrema, que é a vida, o bem maior do ser humano, não deve ser tirada e o Estado, muito menos, deve anuir com isso. Nós entendemos que a ressocialização do infrator seja o melhor caminho. Agora, Major, a gente fala em ressocialização, são trabalhos que poderiam ser realizados, a gente sabe que existe, mas ainda não abrange a totalidade dos detentos hoje dos presídios espalhados, de ter trabalho, estudo dentro desses núcleos. Agora, será que não falta esses criminosos que estão aí, né, se expandindo, terem medo de, poxa, será que se eu fizer algo de errado, eu posso morrer, eu posso ficar para sempre e minha vida vai acabar? Porque quando eles não temem, a gente vê essa proliferação de menores praticando crimes e achando que não vai dar nada não. O senhor é policial militar, vê isso. Parece às vezes que a polícia faz um trabalho de enxugar gelo,
de prender, soltar, prender, soltar? Exatamente. A Polícia Militar ela tem feito esse trabalho hercúleo de prender e, infelizmente, pela legislação, que ainda é muito fraca, e para isso precisa de um debate popular. A sociedade, como ontem se manifestou contra a corrupção, ela tem que fazer esse fórum de debate, tem que se debater a melhoria e o rigor da lei penal e da lei processual penal para que o infrator não sinta-se a tranquilidade de cometer o seu crime, sabendo que logo em seguida estará na rua. Não há que se culpar aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Poder Judiciário, o próprio Ministério Público. As instituições do sistema de justiça criminal têm feito seu papel. É preciso que os nossos parlamentares façam o seu papel legislando de forma mais rigorosa para aqueles que querem afrontar a lei. O senhor tocou um ponto interessante, que é a questão da lei. A gente vai chamar as perguntas ao vivo aqui, os comentários das pessoas, mas só reiterando, a gente tem um Código Penal muito antigo, né, que data aí do texto original de 1940, que depois o senhor mesmo falou que na década de 80 fizeram uma reformulação. Mas mesmo assim tem mais de 30 anos. E ainda tem a questão do processual penal, que é o trâmite, né, esses julgamentos, os recursos, que é como vai efetivar de fato aquela lei do Código Penal. Estou muito obsoleto isso. O senhor acha que tem uma opinião que além da ressocialização não tem que ter essa reformulação? As pessoas estão indo para as ruas para combater corrupção, mas e quem faz lei, que são os políticos, os legisladores, estão de braços cruzados até hoje, entra governo, sai governo, a gente não vê mudança. A reforma do Código Penal em 84, feita pelo professor Francisco Assis Toledo, ela foi muito importante para a época. Doravante, precisamos novamente repensar o sistema penal, a lei penal e o Código de Processo Penal. Existe um projeto que se encontra no Senado Federal e seria interessante os nossos senadores adiantarem a votação desse processo para que a população tenha uma legislação que a atenda, e atenda não no sentido de tirar a vida do cidadão, mas que possa ter uma prisão efetiva e uma ressocialização efetiva. Só para ilustrar, quando a gente fala que é contra a pena de morte, a gente pega a introdução do livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault, e ali se retrata como é feita a pena de morte, e não é esse intento que o Estado deve perquirir. O Estado deve perquirir o bem do cidadão. Vamos ler, olha, Major, a gente tem opinião, pode só ver aqui, olha, das pessoas que participam ao vivo pelo nosso programa através das redes sociais. O Deigson Silva diz que é a favor da prisão perpétua com serviços forçados, mas prefiro salvar um policial que um bandido. A Jennifer Ladislau diz que talvez se tivéssemos uma justiça realmente justa, que punisse com rigidez, iríamos mudar de opinião. Quando um bandido está em ação, ele está disposto a tudo, inclusive a tirar uma vida, então que seja a dele. Então, concordando aí, tem que morrer mesmo. Maiane de Jesus, bandido, tudo tem que estar na cadeia, mas aqueles que reagem à prisão e tiram os policiais, tem que morrer mesmo. Eles não têm dó de ninguém, eu sou a favor da pena de morte. A Josi Souza, bandido bom é bandido morto. A população está revoltada mesmo, de bem, né? Camila Ribeiro, Deus nos perdoe, mas a resposta é sim. Pois na hora de assaltar e até mesmo matar, eles não pensam nas vítimas. Então, antes eles do que eu. Enfim, Edgar também, sem dúvida. É complicado, porque assim, a gente sabe das questões sociais que tem por trás de dizer que você é a favor de matar um criminoso. Mas tem muito trabalho, tem muita estrada para recapear, um mato para fazer. Tá faltando botar essa galera para trabalhar mesmo. Você não acha, não, Major? O que o senhor acha que seria a solução para isso? Bem, é compreensível o posicionamento do cidadão. Não há como recriminar, porque é ele que está ali sentindo a situação. Mas, infelizmente, eu não posso concordar, por mais que compreenda. Por quê? Porque nós vivemos num Estado de Direito, e no Estado de Direito eu não posso permitir que haja essa ceifação da vida humana pelo próprio Estado ou pelo terceiro. O cidadão, sim, se por um acaso, se defendendo em legítima defesa, vier a vitimar o infrator, ele está abrigado pela própria lei penal. Agora, fazer justiça com as próprias mãos, voltar ao estado de natureza, não é o que nós queremos, porque, ao final, todos nós seremos prejudicados. Nós concordamos em viver no estado do pacto social, do contrato social. A gente poderia pensar mesmo mais inteligência. Eu quero agradecer a presença do senhor Major Rogério, ao vivo, do Clube dos Oficiais, presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, porque é um tema que a gente poderia debater aqui o programa inteiro, mas obrigada
Voltaremos aí outras vezes a comentar sobre esse assunto. E a justiça com as próprias mãos realmente não vale a pena, até porque a gente vai justificar uma violência com outra, né? Exatamente. Então a gente espera que nós saibamos com inteligência driblar. E eu acho que um protesto como ontem, realmente como o senhor falou, já é um começo para a gente sacudir tudo isso e exigir dos nossos governantes ações e, de fato, né, mudar tudo isso. Tem que começar pela gente. Muito obrigada, Major, pela presença. Até a volta, então. Obrigado. E, ó, diversão lá, seguia tranquilamente, nesse caso aqui, até que umas mulheres, gente, resolveram ir embora. Mas aí, no caminho, as duas acabaram baleadas. Rodou. As vítimas baleadas estavam em um grupo de mulheres num bar que fica aqui em Vila Cajueiro, Cariacica. 2 delas passaram a ser assediadas dentro do bar por 2 homens. Ao serem abordadas, as 2 mulheres rejeitaram os galanteios dos rapazes, dizendo que estavam ali acompanhadas de suas respectivas companheiras. Só que o clima, para elas, para o grupo de 6 mulheres que estavam se divertindo no clube, acabou ficando estranho depois desse fato. E elas resolveram vir embora. Coincidência ou não, quando elas chegaram aqui, perto do viaduto que fica próximo à rodovia do Contorno, ainda dentro do bairro Vila Cajueiro, o carro em que elas estavam, uma Kombi, foi interceptada por um outro veículo de cor branca. Dali saiu um homem que disparou contra a Kombi. Um tiro acertou a motorista no olho e o outro a testa da carona que estava dentro da Kombi. A polícia está tratando este caso como tentativa de latrocínio, ou seja, assalto seguido de morte. Nesse caso, ninguém morreu. A motorista de 31 anos e a carona de 25 foram levadas pelas outras colegas para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Agora, a investigação sobre o fato seguirá com a Delegacia Patrimonial. Tá meio deserto também, né? Aquela coisa que tá sempre à espreita de uma oportunidade. A gente acabou de debater esse assunto da violência e fica no ar aquela coisa. Será que agora nós que temos que fazer, por ações próprias, driblar esse tipo de situação? Você não pode mais usar celular, você não pode estar de carro num lugar deserto, você não pode andar sozinha com a sua amiga, você não pode sair de um bar ou de uma festa, tá rindo, chamando a atenção, não pode fazer nada. Você tem que literalmente pensar, opa, tem sempre alguém me vigiando, eu preciso sair disso. Aí você entra em paranoia, que a gente está vendo uma sociedade adoecendo. É estresse, é ansiedade e aquela preocupação de... Porque na pesquisa falou, gente, 85% das pessoas têm medo de morrer. Principalmente aqui na capital, que a pesquisa apontou, que as pessoas estão assim, em pânico. Você não pode pisar na rua, que parece que eu vou levar um tiro, vou ser vítima de... vou ser baleada, vai acontecer qualquer coisa. Não morreu, mas você fica assim, gente, agora eu posso ser a próxima. A sensação que eu tenho também indo na rua é que eu vou ser a próxima vítima, só não sei a data. Mas você anda à espreita e sempre com o pé atrás, né? Tá tenso. E no interior de Linhares, um assalto terminou em morte, hein? Bandidos invadiram uma casa de um idoso para roubar, mas antes deles irem embora, já atiraram 2 vezes na cabeça da vítima. Repórter Suzy Faria, mais informações do caso. Suzy. Débora, é uma história que ninguém consegue entender. Veja só, 4 homens batem um portão de uma casa de um produtor rural sob a alegação de que estão precisando de água para colocar no carburador do carro. O produtor rural, muito solícito, acaba abrindo o portão. Só aí descobre que é uma armadilha. A casa do seu Carlito Oliveira Paula, de 74 anos, é invadida por 4 homens que estão armados e também encapuzados. Ele rende a esposa, o marido, a esposa, e lá dentro também tem um neto de 9 anos de idade. Num dado momento em que a pressão aumenta, os ladrões a todo instante ameaçam matar o casal. A mulher dele consegue fugir do alcance dos bandidos e leva com ela o neto. Ela se distancia um pouco da casa e escuta o barulho de tiros. Quando retorna, assim que os ladrões saem, encontra o marido morto com 2 tiros na cabeça. Eles trocaram a vida do seu Carlito por R$100, quantia que conseguiram levar de dentro da casa. Agora, imaginem o preço dessa violência. Porque eles estavam encapuzados, não poderiam ser teoricamente reconhecidos. Se uma pessoa fugiu, por que matar gratuitamente a outra? Tendo levado com eles apenas R$100. E não dá nem para dividir pelo bando. Você já imaginou isso, Débora?
Pior, Suzy, às vezes não é nem por causa de R$100, é por causa de nada. Porque você não tem dinheiro, também estão te dando tiro na cabeça. Porque você olhou torto, porque você não foi com a cara, ou porque você quis até ajudar, como a gente já viu vários casos, de uma pessoa que quis, né, resolver uma situação num bar. Gente, calma. E acabou sendo vítima, né, de assassinato, porque não gostou. A gente, como eu vou continuando os comentários aqui, aproveitando o gancho da violência, para dizer, quando eu disse que a sociedade está bitolada, está doente, está paranoica, a gente vive isso mesmo. Agora, o Major falou agora há pouco da questão da legítima defesa. Mas vocês imaginam só, esse casal está dentro de casa, a casa é invadida por vários, era mais de um, por assaltantes. Você vai ter condição psicológica, né, de reagir, sendo que você não tem preparo, por mais que a lei possa garantir que você possa ter uma arma dentro de casa para se defender. Você vai conseguir usar? Olha só, os caras estão preparados, eles estão na vida louca do crime, eles estão destemidos. A gente precisa de um trabalho de base que não vai mudar agora, não vai mudar em 10 anos, talvez 20 ou 30, sei lá. Eu não quero ser pessimista, mas eu acho que começar por uma nova geração. Não sair botando um monte de filho no mundo, trabalhar a educação de base para essas crianças, trabalhar mesmo que você não tenha tido oportunidade de estudo, mas você querer o melhor para ele, para você mudar essa mentalidade dessas gerações que não vão poder ver no crime uma oportunidade. Vamos mudar de assunto, minha gente. Quero falar para vocês do Imecapselute, vocês conhecem? Dê adeus às celulites em até 8 semanas, hein? É com a ajuda do Imecapselute. Veja só o depoimento de quem usou e já comprovou a eficácia do Imecapselute. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a celulite sempre me incomodou, né? Eu morria de vergonha daqueles buraquinhos. Aí outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Imecapselute. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi o resultado muito bom em 6 semanas. E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais. Viu só, gente? Tá aqui na mão. O Imecapselute funciona mesmo. Imecapselute, gente, ele é completo. É o único a unir as cápsulas e também o creme. Gente, o creme ele age naquelas celulites mais resistentes, aquelas enjoadas, sabe? Pois é, vai diminuir o aspecto da casca de laranja, aqueles buraquinhos. Já as cápsulas, elas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando aquelas moléculas de gordura e eliminando assim as celulites. Ó, tem estudos clínicos que já comprovaram a eficácia do Imecapselute. Como você pode ver, Imecapselute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Pacheco. Tem várias por aí. Mas agora, se te oferecerem um outro produto, não aceite não, hein? Troque de farmácia, mas não troque de produto. É o seu Imecapselute que, detalhe, ó, tem garantia de qualidade de Vicon Pharma, hein? Eu vou para um break rapidinho, intervalo para voltar, gente, para falar de um assalto sofrido por um empresário dentro de uma agência bancária e muito mais. De volta fazendo a nossa ronda agora para Vila Velha, onde um empresário foi assaltado dentro de uma agência bancária. O bandido ele estava armado com uma faca e exigiu a aliança da vítima. Mas, gente, o empresário não deixou barato não, tá? Ele perseguiu o criminoso e conseguiu prender. Detalhe, o assaltante ele estava com 3 alianças na boca. Rodou. O empresário estava nesta agência bancária na Avenida Champanhar, no centro de Vila Velha. Era por volta das 2 horas da tarde. Como sempre faz, ele checou se não havia alguém estranho por perto. Foi quando ele percebeu a presença de um homem que não parecia querer realizar uma operação bancária. O empresário estava certo. Ele já entrou, botou a mão dentro da blusa e já veio gritando, perdeu, perdeu, perdeu. Ele tirou uma faca bem grande, uma faca... Não era um facão, mas uma faca bem grande, meio que enferrujada. Ele pediu dinheiro, pediu relógio, pediu celular. Eu disse que não tinha. Ele pediu para mim bater nos bolsos. Eu bati. Ele não percebeu que eu estava com a chave do veículo. Ao ser abordado pelo homem, o empresário disse que não tinha dinheiro. Chegou a apresentar o extrato da conta bancária. O suspeito exigiu que a vítima desse a aliança e mostrou que estava com uma faca grande e enferrujada. O empresário entregou a aliança, mas queria o anel de volta. Esperou o suspeito dar as costas para iniciar a perseguição. O empresário correu quarteirões atrás do suspeito, chegou a abandonar os chinelos. Pelo caminho, pedia ajuda. Ele era muito magrinho, ele estava correndo muito, então eu larguei o chinelo para trás e comecei a gritar, pega ladrão, pega ladrão. E quando ele chegou na esquina da praça, próximo do semáforo, tinha um policial apaisando juntamente com a sua esposa. Nisso o policial pediu para ele parar e ele falou com o policial que se o policial entrasse na frente, ele ia furar ele.
E nisso eu passei pelo policial e continuei correndo. Pega ladrão, pega ladrão. O suspeito, este homem que aparece na foto, só parou após pular em uma casa abandonada e se ferir. A polícia militar realizou a prisão do envolvido. Ele foi levado para a delegacia de Cobilândia, em Vila Velha. Só que eu não consegui de forma alguma encontrar minha aliança. E nisso eu fui em direção ao elemento indignado. Eu falei, eu quero minha aliança. E o policial, cadê a aliança dele? Cadê a aliança dele? Ele cuspiu, ele estava com as 3 alianças dentro da boca. Graças a Deus ninguém se machucou. A gente está aqui no DPJ, aprenderam o bandido e recuperaram os nossos pertences. E graças a Deus deu tudo certo. Já não basta ser roubado financeiramente, agora emocionalmente, porque mais do que a aliança ser de ouro ou representar não sei quantos quilates em dinheiro, se custou 500 mil reais, é um objeto simbólico, né? Aquilo representa para você, às vezes, anos de um compromisso que você tem, né, com a pessoa que você dividiu, compartilhou, tantas histórias. Aquilo vai muito além. É que nem você ter um álbum de fotografia em casa e ficar com medo da casa pegar fogo, você perder tudo aquilo. Porque bem material você reconstrói, mas aquela imagem, aquele momento, aquele instante, né, vão para uma vida, você vai perder e nunca mais vai ter de volta. Brincadeira, e os bandidos estão levando, já tinham não uma aliança do empresário não, eram 3, o cara teve que reagir, o bandido foi preso e é o ladrãozinho de aliança, né, que deve fazer o quê? No mínimo trocar em lugares que compram ouro para derreter, para ganhar o dinheiro, porque já sabe que isso é lucrativo, que tem quem compre, sem nota, sem nada. E aí é tenso, né? É um modus operandi diferente de um crime que tem sempre alguém que se especializa para poder aproveitar dessa fragilidade da segurança. Mudando de assunto, gente, segunda-feirazinha básica pra gente também descontrair e você cuidar de você. Como é que estão seus cabelos? Estão caindo? Estão quebradiços, fracos, sem vida? Então, comece hoje mesmo a tomar o Imecap Ré. Vocês vão ver por quê. Meu cabelo tava fraco, sem brilho, caindo muito. E um dia, conversando com uma amiga, ela me indicou o Imecap Hair. Fui numa farmácia, comprei e comecei a tomar. E fui sentindo que meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho, e as quedas acabaram. Eu tô muito satisfeita com o produto. Tá aqui, viu só, gente? O Imecap Hair, ele funciona mesmo. Vocês viram o brilho da moça? Com apenas uma cápsula ao dia do seu Imecap Hair, os cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você é aquela pessoa que está sofrendo com a queda de cabelo em excesso, aí tem, gente, o recomendável Imecap Hair Queda Intensa. Porque o Imecap Hair Queda Intensa, ele já vai fazer uma combinação de cápsulas e mais o shampoo e a loção, que vão fazer o seu cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Já tiveram estudos clínicos que comprovaram a eficácia do Imecap Hair Queda Intensa em 83% dos casos. Linha Imecap Hair, olha só, tudo isso à venda nas farmácias de todo o Brasil. Mas, ó, presta atenção, preços promocionais somente nas drogarias Pacheco. E se te oferecerem um outro produto, você faz o seguinte, não quero não aceita não. Troque de farmácia, mas não troque do seu produto. É o Imecap Hair. Ó, é um break rapidão de novo pra gente voltar com o seu Facebook, tem participação e a gente vai ler aqui ao vivo no LED. Até já. Direto de volta pro nosso Facebook, você que participa sempre com a gente, você que não participa, mas tá sempre acompanhando o post da galera. Fran Cardoso, olá Débora, estamos ao vivo também ligadinhos aqui no Ronda Geral. Valeu, Fran, tá em casa aí assistindo com os filhotes, que gracinhas, ó, o beijinho entre irmãos aí, ó. Um beijo pra vocês. Rondinelli Rocha, boa tarde, Débora, tô ligadinho aqui no teu programa Autolage. Rondinelli Rocha, obrigada, galera de Autolage também. Acabou aqui que eu tô hoje com pressa, gente, o nosso tempo tá doido. Quero mandar um beijo, né, pro Anderson aí, o Anderson que tá com o Aldo, lá do Hunted Bar, da Praia do Canto. Tem também um parabéns especial pro meu amigo Vanuel do Coco, lá do Caminhão da Orla da Praia da Costa. Fez aniversário ontem, tava com uma galera animada. É a sogra, um beijo pra você. A nova Dercy dançando na boquinha da garrafa, tá lá no meu Stanep. Os fofos Alexandre, Wellington, o irreverente Zé, o Tizé decorador, a querida Bárbara, também filha do Vanuel, o Marcão e a esposa, e o Renato do restaurante Costa Brasil, todos vocês animadíssimos. Um alô pra galera também do MS Buffet, gente, o buffet lá, o garçom Maxwell Gonçalves e a irmã Maiara. Danilo também, que é super fã do Ronda, e todos trabalhando na festa dos jornalistas, que foi na sexta-feira, da Findes. E ó, Araújo da One Eventos, e parabenizar o nosso cinegrafista Braguinha pelo prêmio e o repórter Luciano Rossetti.
Um beijo, gente. Valeu, amanhã eu tô de volta, hein? Dona Gilda, depois eu mando amanhã pra você. Tchau, tchau.